sem poder sair das suas casas, ou aqueles que estão nos hospitais. Abençoa, Senhor, ilumina-os, e seja feita a vossa vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Amém. Ô, gente, eu não ia fazer o Pai Nosso de novo, mas tem uma vozinha aqui que fiz. Tá bom? Eu esqueci de pôr para gravar aqui, quando eu estava no meio da prece da Rosângela, eu corri aqui, vocês vão ver eu assustada olhando. Então vamos lá. Vamos. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Ouvistes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Então, olha só. Olha essa meta. A meta era amar o próximo. E, pelo grau que a gente estava, era aceitável odiar os inimigos. Né? Quer dizer, então, se isso era uma meta, isso daí não estava sendo cumprido. No fundo, então, nós odiávamos até o próximo. Então, digamos assim, os sentimentos mesmo dentro da família eram tais que a gente talvez não pudesse dizer nem que era família. Né? Porque a noção de família vai nascer como é atualmente, vai nascer com Roma, né? Então, tem uma meta a ser atingida. Pelo menos os próximos você ama. Olha que coisa, que nível a gente estava, hein? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Então, primeira coisa, você não pode odiar, né? Já que você tem que amar os inimigos. E você tem que aceitar que alguém te odeie. E essa pessoa que te odeia, você deve fazer a ela o bem. Então, você ama o inimigo e permite que ele não te ame. E faça o bem a ele. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ora, isso é mais fácil do que os mandamentos anteriores, a oração aos inimigos, né? A oração aos que perseguem e caluniam. Por quê? Porque esse pessoal fica longe. Quando você está na oração, não estando eles por perto, é mais fácil de cumprir do que os mandamentos anteriores, certo? Mas essa terceira ideia de orar pelos que nos perseguem e nos caluniam, naturalmente também nos facilita a cumprirmos mais à frente os dois outros mandamentos. A fim de serdes filho do vosso Pai que estás no céu, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre justos e injustos. Então, digamos, devemos aceitar as pessoas como elas são, né? Mesmo que ainda nos firam, orando por elas. Quer dizer, permitindo, sendo tolerante com as diferenças, porque isso é ser caridoso, como a gente viu no capítulo anterior. Né? É fácil vir um mendigo na porta da nossa casa, com uma dificuldade, ele vem submisso pela necessidade, pede algum alimento, a gente dá, diz boas palavras a ele,
Agora, dizer boas palavras a quem nos odeia é uma caridade superior à outra, mesmo que você não entregue objeto nenhum. Porque é isso que a gente tem que fazer, tem que ser como um sol de luz, em que, emitindo uma luz, né, de uma frequência elevada, uma luz ultravioleta, não pode vir um terceiro se aproximar de mim, diz algumas palavras, e eu que estava emitindo uma luz de alta frequência ultravioleta passo agora a emitir uma luz infravermelha. Pelo amor de Deus. Hoje é dia, Malu. Hã? Hoje é dia. João, o falar ainda é fácil, né? Duro é você falar com o coração mesmo, né? É. Porque se chega e fala assim, não briga com você, tá ali, você fala, não, tudo bem, Deus te perdoa, meu filho, calma, você não sabe o que diz. Mas falar. E daqui? E os espíritos superiores, eles não nos condenam, não, porque ele põe os elevados nem precisam. Eles olham a gente e dizem assim, já sei até aonde o João pode chegar, quantos degraus da escala evolutiva o João pode chegar. Olha assim, rapidinho, em 1 minuto, já diz assim, já sei quanto que a Daisy pode caminhar nesse caminho evolutivo. Então, eles sabem que, por um período, a gente não vai conseguir, quando uma pessoa nos vem com agressividade, digamos assim, que a gente não vai revidar, que vai manter serena a emissão das energias, né? Das energias mentais, mas ele quer ver a nossa luta. Tipo assim, né? Se antes eu respondi agressivamente no momento, se agora eu fiquei nervoso, mas controlo a boca, não falo, sem ser falso, porque eu sei que se eu falar, vou falar algo agressivo, então eu fico fechado. Aí, mais para frente, eu digo alguma coisa. Eles querem ver essa luta, eles não vão exigir da gente um comportamento que a gente não tem. Então, vamos lá. Porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Aquelas pessoas que eram odiadas por eles. Os publicanos também não fazem a mesma coisa? Quer dizer, eles se achavam melhor que o publicano. Mas Jesus está dizendo, olha, você só ama o que te ama. Mas isso os samaritanos fazem, os publicanos fazem. Por que vocês acham que são melhor que eles? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Uhum. Quer dizer, teve uma relação de atrito. Você não consegue nem cumprimentar aquela pessoa com quem teve atrito, né? Mas isso os pagãos fazem a mesma coisa. E os pagãos, né, são os povos gentios, os politeístas. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante, então, a noção de justiça que Jesus dá para eles envolve a tolerância, envolve o amor, né? A vossa justiça tem que ser mais amorosa. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. E como era a justiça dos escribas e dos fariseus? A justiça dos escribas e dos fariseus era mulher adúltera, apedrejamento, doente, vale dos imundos fora da cidade, exclusão do convívio social, devedor financeiro, escravidão, para ele podendo chegar à família, né? E os mais, assim, infelizes que cometiam delitos, 39 açoites. 39 chicotadas. Essa era
a justiça dos escribas e dos fariseus. Quer dizer, sem amor nenhum, sem tolerância nenhuma. E ele se refere ali ao povo de um caráter melhor, né? As pessoas mais simples. Ó, vocês têm que ser mais amorosos. Ser mais amoroso, ser mais tolerante é parte da justiça. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que a amam. Que recompensa tereis? Se somente fizerdes o bem aos que vô-lo fazem, que recompensa tereis? Já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. Não é verdade? Quando Estevão está caído no mato lá, doente, com aquela peste de Cefalônia, que ele pegou do romano, de quem ele cuidou. E ele foi deixado a morrer no porto de Jope, né? Pelo menos ganhou a liberdade. Caiu no mato, uma sonolência, um mal-estar imenso, ele dorme no mato. Aí, assim, no amanhecer do dia, vem um bandido querendo roubar o dinheiro dele. Quando ele sente que tem uma mão assim mexendo nele, ele faz um movimento involuntário, o bandido ia matá-lo. Aí ele disse assim: não me mates, irmão, vou te dar todo o recurso que eu possuo. Aí o bandido guarda a faca e emite um semblante de sorriso. Né? Não era uma pessoa de má vida? É. Mas como ele não precisou, digamos assim, roubar, porque ele ia dar o que Estevão falou que ia dar para ele, pronto. Aí ele melhorou na hora. Ele que era um bandido, ficou uma pessoa boa, de bem. Botou a máscara do bem. Se somente emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis? Visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para obter a mesma vantagem. Mas, quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sedes, pois, cheios de misericórdia, cheios de perdão, cheios de tolerância, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Beleza? Beleza. Ora, e às vezes isso é até dentro da família, certo? Certo. Porque tem aquele encontro familiar, aquele churrasco, e começa as alfinetadas de um membro familiar no outro. Ora, que foi esse pessoal em vida anterior? Foram amigos que viviam abraçados? Não. Não, foram inimigos. Ora, tem que ser tolerante. Tem que se botar acima do golpe que o outro queira desferir. Se o amor do próximo constitui o princípio, olha isso. O amor do próximo constitui o princípio da caridade. Amar os inimigos, aí sim, é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Beleza? Então, se alguém quer nos alfinetar, nós só nos sentiremos alfinetados
por causa do orgulho. Então, quando a gente se sente mal com as palavras que os outros nos dizem, quem está fazendo isso é o orgulho. Certo? A importância que nós damos à nossa própria personalidade é que faz que nós nos irritemos com as alfinetadas alheias. Mas, se a gente tem uma postura mais sábia, humilde, né, de considerar aquela pessoa num estado, digamos assim, evolutivo não tão elevado, que talvez ela esteja, sem saber, meio doente psicologicamente. Aí você passa a ter um grau maior de compreensão. Entretanto, geralmente há equívoco quanto ao sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não pretendeu, por essas palavras, que se tenha para com o inimigo a ternura. Então, não é a mesma coisa. Esse amor aos inimigos não é ter para com eles a mesma ternura que se dispensa a um irmão, a um amigo, a um filho. Não é a ternura. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que esta pessoa lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as pessoas que comungam das mesmas ideias. Né? Então, não é simpatia, não é ternura, não é expansão de amizade. Amar os inimigos. Enfim, ninguém pode sentir estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Esse sentimento, né, que se tem diante de um amigo, resulta de uma lei física. É uma lei de assimilação ou uma lei de repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benévolo nos envolve num fluido agradável. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Então, pode ser estabelecida uma diferença, e não é ter ternura, não é ter expansão de amizade, simpatia, não é. Esse preceito só parece difícil, só parece impossível mesmo de praticar por entender-se falsamente que ele prescreve se dê o mesmo lugar no coração, tanto ao amigo quanto ao inimigo. Então, quem faz uma ideia errônea, né, que é esta, qual? A de dar no coração o mesmo lugar para um amigo e um inimigo, vai achar que é realmente impossível de praticar esse mandamento, amar os inimigos. Então, não é isso. Se a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir diversos matizes, né? Diversos graus, diversos estágios de um sentimento, cabe à razão estabelecer a diferença conforme os casos. Beleza? Ora, pensa bem, qual é a linguagem
qual é o conjunto de palavras do passado. A linguagem é mais truncada. Você pode ler até o texto evangélico. Às vezes você vê, falta uma conjunção nas orações, falta um detalhe maior, é porque a linguagem era truncada, a linguagem era rígida do passado, né? Tem poucos termos, tem poucos adjetivos, advérbios. Então, a linguagem é meio truncada. Então, vamos lá. Não tem, por exemplo, não tinha talvez a palavra simpatia, né? Então, ele vai falar, digamos assim, tem algum grau de condescendência, de simpatia, né? Mas não tem uma palavra para expressar tudo isso. Então, digamos, o amor representa um monte de palavras, mas cabe à razão fazer as diferenças. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Beleza? Aí agora ele vai explicar o que é amar os inimigos. Até agora ele falou o que não era. Exatamente. Né? Não era a mesma simpatia, expansão de amizade, ternura. Não é que não se deve estabelecer uma diferença, porque, pensa bem, a gente é, digamos assim, uma emissão de onda. Essa é a parte principal do nosso corpo. A fisiologia nossa está submetida a essa emissão de onda eletromagnética que a gente está pulsando aí uma vez a cada segundo. Bum, bum. Ou outra aí 60 batidas por minuto. Bum. Estou emitindo onda. Bum. Ou 80 emissões por minuto. Bum, bum. Aí aparece uma pessoa com uma energia ruim para próximo de mim. Ora, naturalmente, essa energia já se fecha, começa a bater numa frequência mais elevada. Percebe? Uhum. Agora, o outro que aproxima com uma boa energia já suaviza mais. Se estava elevado, baixa. Então, o que é amar os inimigos? Já que não é simpatia, não é ternura, não é expansão de amizade, que é idênticas a que nós temos para um amigo. Amar os inimigos é não guardar ódio. É não guardar rancor. É não desejar vingança. Certo? Então, pensa. A pessoa veio e, naquele momento, me alterou essas batidas. E eu estava numa frequência elevada de emissão de raios ultravioleta. Bom, baixei para um infravermelho. Pergunta: você vai ficar nesse estado de infravermelho só durante o contato ou você vai ficar por uma semana, 15 dias, digamos assim, na vermelhidão, por causa daquele 1 minuto que se passou há 15 dias atrás? Então, você está guardando ódio. Não tem nenhum outro lugar, uma outra coisa, uma leitura, outras pessoas que pode restabelecer a sua energia anterior? Não. Então você está guardando ódio. Então você está guardando rancor. Malu, chegou aquela parte que eu vou ali e já volto. É difícil, João. Aí outra pior. Outra coisa pior eu estou construindo um raciocínio nesses 15 dias, nesse 1 mês, para revidar. Aí eu desejo de vingança. Não, quando essa pessoa vier, eu vou usar esses outros alfinetes.
Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. E estou aqui maquinando, desejando a vingança. Supondo uma espécie de diálogo, de atrito, no qual eu vou alfinetar dessa forma, daquela outra forma. João, a gente faz isso, inclusive, até com os amigos. Porque se você vê, por exemplo, eu agora me veio aqui, se alguém falar isso aqui, pode ser um amigo, falar isso aqui da minha filha, pode ter certeza que eu vou dar a volta. Eu reviro. Aí, quer dizer, olha aí, a gente é uma vingança. Tá? E você faz com um amigo. É duro, não é fácil não, gente. Não podemos, né? Pois é, mas Outro, nesse, digamos assim, desejo de vingança, em que nós vamos alfinetar os outros, existe uma sintonia? Existe. Existe. A mediunidade está basicamente em todos os pensamentos humanos. Até nos pensamentos mais corriqueiros tem mediunidade. Eu vou fritar um ovo, tem uma cozinheira me ajudando. Eu vou fazer uma feijoada, tem uma cozinheira do plano espiritual sintonizada com aquilo. Muito raramente a gente emite um pensamento no qual não há uma sintonia. Ora, e se eu estou desejando a vingança, eu estou atraindo espíritos superiores para próximo de mim. Não. É aquele lá de baixo. Eu estou atraindo pessoas que querem mal a ele e, naturalmente, espíritos que querem mal a mim, principalmente. Porque eles sabem, eles não são bobos, qual é o resultado de uma vingança, digamos assim, maquinada mentalmente e executada. Traz prejuízo para nós mesmos. Né? Então, vamos lá. Amar os inimigos é perdoar-lhes. E a gente lembra, esquece isso. Vincula um assunto útil, vai estudar. Eu já estou olhando alguns livros aqui de, digamos assim, os livros estão aqui em cima. Mas esses aqui são de consultas imediatas. Então, vai pensar em outra coisa, volta a outra energia. Perdoa, esquece. Sem segundas intenções. E incondicionalmente o mal que nos cause, sem condição. Sem estabelecer condição, porque condição é desejo. Desejo isso para que eu perdoe. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se, alegrar-se, em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. É estender-lhes a mão que socorre em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche a condição do mandamento amai os vossos inimigos. Né? Então, viram aí, não é vai lá e abraça e fala palavras de carinho, né? Que você diz para uma pessoa querida sua e tal. Não. É primeiro, não guarda ódio, não guarda rancor, não deseja vingança. Esquece essa ideia. A pessoa se arrependeu, vem se reconciliar, não coloca obstáculo. Não fica desejando mal para ele, né? Aconteceu alguma coisa legal com essa pessoa, não se aflija. Deixa ela progredir. É estender-lhe a mão, se a pessoa precisa de necessidade e a gente está próximo ou apto para ajudar, né?
Abster-se por palavras e atos do que possa prejudicar. Enfim, fazer o bem, não com aquele sentimento dos amigos, mas fazer o bem e não o mal, né? E quando fizer isso, não tem intenção de humilhar. 4. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Quer dizer, algo sem sentido, algo desarrazoado, não faz sentido. Para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo. Só vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe vem perturbar o repouso e do qual acredita que unicamente a morte o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Então, veja bem, o desejo de vingança tem nascido da ignorância, do desconhecimento, né? Porque a pessoa acreditando que não existe a vida futura, que a vida presente é tudo. Ora, ela é perturbada na vida presente, que é a única que existe. Qual é a solução? Essa pessoa deve morrer, assim eu me livro de estar sofrendo na presença dela. Então, tem o desejo de vingança por desconhecimento a respeito do futuro. Então, ela não tem nenhum interesse em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo, como faziam muitos imperadores romanos ou outros reis, né? Com a ideia de perdão para satisfazer ao próprio orgulho e aos olhos do mundo, para ser visto como alguém misericordioso. Perdoar nesse sentido não é perdoar, né? Em certos casos, para esses que só creem na vida presente, perdoar parece-lhe mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Viram que coisa? Para o crente, sobretudo para o espírita, a maneira de ver é totalmente diferente, porque lança os olhos sobre o passado e sobre o futuro. Então, primeiro, né? Esse laço de inimizade com essa pessoa provavelmente é multissecular, certo? Já vem, atualmente, tem um sentimento de raiva recíproco. A gente tem que dar um fim nisso, porque isso provavelmente tem natureza multissecular. Lança o olho sobre o passado. Então, vamos pôr um freio nesse atrito, que ele já durou muito. E lança um freio principalmente para o futuro, porque libertado dos maus sentimentos, dos maus desejos, do desejo de vingança, né? Aí a gente fica com o perispírito leve e pode ir a colônias espirituais elevadas. Então vamos lá. Entre os quais a vida... João, e você imagina assim, ó, por mais perfeito que seja o nosso planejamento reencarnatório, quanto tempo será que a gente vai ter uma nova oportunidade de reencarnar com aquela pessoa ou naquela família para poder resgatar isso aí? Porque para um planejamento reencarnatório para reunir determinadas pessoas, às vezes é muito demorado, né? Por diferenças reencarnações. E às vezes a gente protela situações que depois nós vamos lá do outro lado lá ficar compromissada por situações assim, né? Quanto tempo? Quanto tempo, né? Ixi. Com certeza. Verdade. Bom, não foi uma oportunidade rápida, né? De construir a atual, né? Eu tenho Fala uma isso. dúvida. Posso perguntar? Claro, Assim, pode ser. você gosta da pessoa,
né, dessa pessoa, e ela, por algum motivo pessoal dela, alguma coisa da outra incomoda. Ela chega e fala umas coisas desagradáveis, por exemplo, para você. Você silencia, porque foi uma atitude que envolve outras pessoas, da qual as pessoas que você, no caso, protege, que você, né, protege, resumindo. Aí você tem que silenciar, mas você fica com a dificuldade de se aproximar da pessoa, porque fica um pouco até temerosa, porque não sabe das reações. Aí a gente tem que silenciar, é isso? Estefânia, faz parte. Silenciar é melhor que revidar, né? Sim. Agora, às vezes, falar alguma coisa com sabedoria, né? Digamos assim, fazer algum grau de reconciliação, não guardar o rancor, isso é bom. Não. Não, eu acho assim, só que a gente fica temerosa a tocar no assunto, porque sabe se não vai piorar a situação, às vezes dá um tempo, e o silêncio e oração e o tempo também, né, João? Até mesmo porque, Outros Estefânia, assuntos, né? a pessoa não está no mesmo grau de evolução. Ela não tem o conhecimento que a gente tem. Então, é melhor a gente ficar calado. Né? Deixa a coisa correr. Uma hora ela vai cair. Se não der o tempo. A oração e o tempo se carregam. Exatamente. Entendi. A oração é muito bom. Então, vamos lá, vamos repetir esse parágrafo aqui. Para o crente, sobretudo para o espírita, a maneira de ver é totalmente diferente, porque ele sabe do passado e ele deseja estar bem no futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Sabe ele que, pela própria destinação da Terra, qual é a destinação da Terra? Qual é a finalidade da existência desse planeta de provas e expiações? Como de todos os planetas de provas e expiações, quem sabe? Prisão. Prisão. Servir de exílio a espíritos de outros locais que foram degradados de lá. É para isso que existe o mundo de provas e expiações. Essa é a sua finalidade. Esse é o seu destino. O Jorge, ontem, João, ele falou que a Terra ela possui 4 espíritos, né? Que são os primitivos, tá? Os maus, que somos nós, ele coloca, tá? Os bons, que vêm eventualmente, tá? De vez em quando eles vêm por aqui, na Terra, que agora, por exemplo, Emmanuel, né, já reencarnou, né? E tem os péssimos. Os péssimos estão na erraticidade, estão lá embaixo, né? Eles não vêm com muita frequência, mas em tempos de transição, eles reencarnam para tentarem a recuperação. Ele fala isso já disso. tem um tempo, né? Eles estão reencarnados, por isso que a gente vê certas coisas assim que você não acredita. Tá? Você diz assim, nossa, é pior do que o primitivismo. Tá? Porque são esses espíritos péssimos que eles estão... O Jorge fala nessa palestra dele exatamente sobre isso. E alguns já tiveram essa oportunidade e fracassaram. Exatamente. E outros estão fracassando. Tá? Inclusive até nós mesmos, né? Às vezes a gente falha, mas não pode parar, né? Não, nós estamos na recuperação. Pode parar de caminhar. Não pode se abalar muito com as nossas falhas. Vamos em frente, vamos em frente. Tocar em frente, Tocar em frente. Os superiores sabem que não somos evoluídos, que somos maus. Então, vamos em frente. Exatamente. Sabe ele que, pela própria destinação da Terra, deve esperar aí os espíritas, né? Que estudam, que sabem qual é digamos, a finalidade da existência do planeta Terra.
Então, a gente já tem que esperar encontrar aí com os homens maus e os homens perversos. Aí, ó. Mal somos nós, viu? Vai encontrar, se prepara, isso não pode ser uma surpresa para nós. Que as maldades com que defronta fazem parte das provas que deve suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amarga as vicissitudes. Quer procedam as dificuldades do homem, quer procedam das coisas, né? Dos transtornos da natureza, como a gente está vendo aí a pandemia. Tem que se colocar num ponto de vista superior, elevado. Se não se queixa das provas, primeira coisa, não se queixa, né? Também não deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento para a prova, né? Então, por enquanto, a gente se irrita, mas a gente tem que fazer um esforço para deixar de se irritar, e aí a gente venceu essa prova, né? Se em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve igualmente agradecer a mão que lhe dá a ocasião de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Então, essa é a ideia. A gente tem que lembrar dessa reflexão, né? Agradecer a oportunidade de demonstração de paciência e resignação, quando outros nos ferem. Essa ideia o predispõe. Então, vê que o próprio perdão vai nascer do estudo, da reflexão. A gente tem que ter essa ideia de que estamos sendo testados a demonstrar paciência e resignação, porque essa ideia predispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance das setas maléficas do seu inimigo. Beleza? É uma bela prova para vivenciar, né? Uma bela prova. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se julga ofendido pelos insultos daquele a quem considera seu inferior. Dá-se o mesmo com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam, né? E rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. Beleza? Beleza. Essa é a ideia de retribuir ao mal com o bem. Bem. Ô, João, mas a Sim. gente tem que ter cuidado aqui quando fala assim, que a gente não pode responder ao inferior, porque vai que a gente só pensa que ele é inferior e nós estamos incorrendo em dois problemas, além de fortalecer nosso ego, ainda a gente está lá, né? Então, assim, é só o espírito superior mesmo, não é a Deise aqui, não, porque às vezes você acha que a pessoa é inferior, até aquela, mas no fundo você está só sendo mais egocêntrico ainda, né? Mais orgulhoso, né? Mais orgulhoso, né? Não é Maria da Glória aqui, não. Essa é para espírito elevado, isso aí. Agora, tem, digamos assim, para a finalidade de estudo, e além disso, a gente não pode fazer uma comparação, digamos, somente nós e aquela pessoa, porque tem muito mais gente na nossa frente do que para trás, né? Se a gente comparar com diversos espíritos, a gente sabe que tem muita gente acima da gente. Agora, tem alguns familiares nossos que, pelo amor de Deus, a gente
naturalmente sabem que eles estão um pouquinho mais atrasados, né? Tanto em conhecimento quanto em relação à questão sentimental, moral, em fazer as coisas que sejam sérias, que sejam honestas, não, faz tudo ao contrário. Então, a gente já sabe previamente que esse pessoal aí, olha, eu não sei não, hein? Tem que ter paciência com eles, porque aí também não tem palavra que possa lhe modificar a natureza íntima de um minuto para o outro. Né? A gente tenta, né, com os familiares, ó, vamos fazer isso, vamos estudar, ler isso, eu passo palestra, eu converso, eu mando aquelas mensagens, assim, bem edificante e tudo, mas tem alguns que entra, acho que não é, nem entra, João, passa Nem por lê, né? trás. Nem lê. Não, passa por trás aqui, é deleta. Então, a gente tenta, né? Mas, Eu só espero que quando, é o que eu falo sempre, não vamos chegar lá em cima e dizer assim, Malu, você não me falou. Eu estou falando, né? Mas não me acuse porque eu estou falando. Não querem acreditar, paciência. Mas, de certa forma, aqui está a receita do bolo, né? Como a gente vai seguir já é um caminho, quer dizer, a gente sabe que, porque às vezes a gente fica tão nervoso, ou fica assim, não sei se é só eu, mas eu sou assim, que você não consegue nem sair dessa monoideia, né? Às vezes, eu falo assim, muitas vezes com os filhos, porque tem hora, eu tenho só homem aqui, você também, né, João? Tem hora que eles querem achar que, né? E aí você vai te dar do mundo. Ainda mais umas idades aí que não chegou na idade ainda, sabe? E você fica naquele nervoso ali naquela hora, porque a sua ideia é ensinar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que eles têm entre aspas, né, que a gente sempre está em cima, que aprender. E, às vezes, a gente sabe que vai aprender batendo cabeça. Né? E isso aí, às vezes, deixa a gente assim, meio descentralizado. Se você não procurar, como o João fala, uma leitura edificante, você não pôr pelo menos um fone, alguma coisa de uma música, você vai rezar o Pai Nosso 200 vezes, não vai acabar ele. Você não consegue terminar a oração em si. Por conta dessa frequência, como o João colocou, né? Que a frequência da gente muda. Porque, às vezes, as nossas irritações com os nossos filhos não são nem só pelo que eles estão fazendo de errado, mas aquilo que a gente acha que é o dever da gente ensinar. E eles não querem entender na hora, né? Vai registrar, mas na hora a gente, no fundo, é egoísta, quer que eles façam exatamente o que a gente quer. E na hora que a gente quer. E na hora que a gente quer. Então, aplicar isso aqui, assim, não é assim como está falando, porque tem gente aí que está pondo gente dentro dos pneus aí para fritar os caras vivos, né? Não é esse, é mais fácil coisa. Mas seria a receita do bolo está aqui, né? Para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia, né? Mas é por o isso que eu diz aqui. tenho que ir ali e voltar, Marlu. Cada vez que a gente começa a ouvir, eu vou ali e volto. Mas é o que tem aqui, né? Deve esperar encontrar aí com homens maus e perversos. Os maus somos nós. Então, a gente está em volta com todos nossos irmãos maus. E aí a gente também Ô, João, se a gente tem que ser amigo dos inimigos, esses inimigos vêm como os nossos filhos? Às vezes vem. Às vezes. Porque, assim, por exemplo, tem o amor, mas tem aquela inimizade. Seria isso? Às inimizade vezes, de sim. Confronto de responsabilidade, de respeito. Às vezes, sim. Agora, a reencarnação dá uma, digamos assim, uma empanada nesse sentimento muitíssimo forte
a ponto da gente considerar um reinício, né? E na fase infantil, a criança não lembra muito disso. E a gente tem a opção de dar um processo educativo neles que seja de caráter significativo, para que eles, digamos assim, na juventude também a gente educa, e aí mais para frente eles não vão, quando estiverem com a ideia amadurecida, talvez até venham aqueles lembranças, aqueles sentimentos negativos de vida anterior que foi relacionado ao pai, né? Mas pelo processo educativo ensinado desde a infância e da juventude, aquilo morreu de vez. Aquela inimizade morreu de vez por esse processo educacional dado, né? A ponto de que eles começam a manifestar, sim, algum grau de simpatia, de agradecimento, e essa é justamente a finalidade. O que a Deise se refere é diferente do que a Malu fala, né? Às vezes, alguns familiares nossos, mas não são nossos filhos, né? Às vezes vêm com, digamos assim, que você nota que eles estão naturalmente atrás da gente. E não tem nada de mais nisso, porque tem muita gente que está na nossa frente. É que não tem religião nenhuma, são extremamente agressivos, só faz coisa errada, só quer passar a perna nas outras pessoas. Isso é uma coisa. Agora, o que a Deise fala é, esses nossos filhos, aos quais nós amamos, às vezes você dá um conselho para ele, mas você olha no semblante dele que ele já não aceitou aquela ideia. Você conversa com ele já olhando assim no olho, com um olhar inteligente, você diz, não aceitou aquilo. Deixa, pode deixar. Deixa, porque não é que eles são assim maldosos, perversos, são ignorantes. O conselho foi dado, às vezes foi repetido, né? E às vezes com palavras curtas para não vamos dar um sermão de meia hora, até porque ele tem outros interesses, quer fazer outra coisa e não quer se submeter àquilo que a gente tem, digamos assim, vontade que ele faça. Não, agora é hora do diálogo. Vem aqui, eu vou sentar contigo, falar contigo aqui 50 minutos. Pelo amor de Deus. O moleque vai ficar assim na cadeira, vou sair. Dá o conselho leve, aí você olha o semblante. Nem escutou. Mas a vida vai educar. Espera que a vida vai educar. Não precisa ser uma fortaleza de dor, um sofrimento imenso, né? Mas seria uma questão de inimizade, né? Seria uma questão de revolta, seria por aquele ensinamento. Até assim desconhecimento, desinteresse, né? Por exemplo, meu filho, ele foi morar em São Paulo, muito estudioso, foi estudar na USP, né? E a gente, o grau de interesse dele pela vontade de estudo é muito grande, é imenso, ele ama estudar. Tá? Aí, quando ele foi para lá, ele já não queria que nenhum de nós ficássemos muito tempo, porque ele achou assim, olha, não, agora eu tenho que ser mais adulto, eu tenho que cuidar da minha vida e tal, e vocês vão me atrapalhar, eu tenho que ser capaz de me virar, né? Querendo botar de lado as questões sentimentais. E vocês vão me atrapalhar, porque eu também tenho que levar minhas coisas, tenho que estudar, agora eu sou universitário, não sei o quê. Mas nunca chegou a falar isso direto. Falava de forma velada, né? Tá bom, a gente vai fazer sua vontade. Deu 2 meses que a gente ficou ausente do contato com ele, pronto. Aí sentiu a falta, né, do coração profundamente. Então, teve que bater a cabeça para aceitar alguma manutenção de vínculo que fosse saudável. Mas não é que era inimigo, mas desconhecimento a respeito da vida. Percebe? João, eu tinha meu menino ele tinha 5 anos. Um dia eu dei uns tapas nele aqui dentro. Ele falou assim para mim, mãe, olha, você não sabe conversar comigo. Por que você não conversa em vez de me bater? 5 anos. Gente, eu me senti no chão, assim, sabe?
Falei, meu Deus, será que eu sou assim mesmo? Então, aí no outro dia que ele fez as artes dele, porque é terrível, terrível, terrível. Aí no outro dia que ele fez a arte, eu pus ele sentado aqui e comecei, né? Aí não deu 5 minutos, ele falou, mãe, bate logo, porque eu não aguento mais ver você falar. Mas como? Como? O João falou em sermão aí, eu lembrei disso, não aguenta nada. Então, então você vê, nenhuma coisa nem outra. Nem bate, nem dá sermão, mas você tem que dar o processo educativo, né, assim, curto, como lições curtas, assim, fáceis da criança aprender ali, como Jesus, né? Não falava longamente, assim, dá um ensino. E leva na casa espírita todo sábado, eu não sei qual a idade dos filhos de vocês aí. Mas a ida ao centro espírita, o estudo do espiritismo em casa tem que ser, né, fundamental. Porque sem isso a gente vê, não tem como perdoar. Porque o espiritismo é que vem esclarecer as causas, os atritos pregressos e o desejo de futuro do bem. Não tem outra religião que vai fazer isso. Tem que estudar. Né? Com 2 anos... João, eu tinha uns 20 e poucos anos, mas eu não tinha uma maturidade ainda, acho que não tinha entrado na casa espírita, não tinha lido. Eu estava morando numa casa com pessoas espíritas e eu não queria, o meu espírito estava numa fase rebelde, não queria assumir o compromisso, porque eu sabia no meu íntimo que eu sabia que no fundo eu sabia que eu ia entrar para a filosofia, que eu ia entrar para o espiritismo, mas eu estava adiando por imaturidade. Aí eu ouvi algumas coisas que me foi me dita pela pessoa que lia, que frequentava, que estudava, e aquilo eu guardei. Aí se passou 20 anos, eu estou fazendo uma leitura aqui, não lembro o caso que era, eu falei, aqui a minha amiga falou lá, tá aqui, ó. Quer dizer que ficou guardado. Na hora eu estava rebelde, eu não queria ouvir, porque eu não queria interagir eu não queria ter compromisso ainda naquela época. Juventude, né? Malu, 8h40. Deu a hora aí, Malu. 8h40. Vamos fazer a prece? Vamos. Quem faz? Vou fazer que eu perdi meus bônus horas hoje. Eu não vi que você perdeu o bônus horas, não. Amado Mestre, graças te damos, Senhor, pelo aprendizado de hoje. Sabemos que ainda estamos imperfeitos, Senhor, mas estamos no esforço de mudar. E agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que aí vem, que possamos estar sempre unidos e alegres, porque, Senhor, sabemos do sofrimento de tantos. Esta pandemia, Senhor, ceifando vidas, causando dores. Queremos de alguma sorte, Senhor, ter a misericórdia divina de estarmos em Ti, nesse estudo, em Seu nome. E agradecemos, hoje e sempre, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Gente, sabe uma coisa que eu gostaria muito, assim, de ficar horas aqui, a gente reunido, estudando, trocando ideia, conversando. Acho que é muito egoísmo mesmo. Passar o dia aqui. Ai, esse momento é tão bom, a gente fica tão leve, tão suave. Muito bom. Ô, Malu, a Deise falou que tem que fazer oração pelo bônus horas, eu vou ter que fazer todos os dias, então. Não, eu já fico aqui, eu não estou mais nem ganhando, eu estou pagando dívida, gente. Eu posso ganhando dívida.
Não, pagando dívida, dívida todos nós aqui. Estamos Vamos ver. juntos. Não, mas você ainda está olhando. Você ainda tem um cofrinho aí, né, João? Que de vez em quando Não. pinga umas moedinhas.